Fala pessoal, o Jaime Evandro aqui, voltamos com o episódio 39 do nosso Speedrun, a nossa série aqui do canal, onde eu vou subindo o rating, saindo de 800 até 2.200, agora na faixa dos 1.300 de rating. Bora ver o que vai acontecer aí nesse nosso episódio de hoje. Lancei o desafio e na primeira partida nós vamos jogar de brancas. Eu vou começar jogando com E4, é claro, e vamos ver qual defesa o meu adversário ele vai escolher contra E4. Bom, ele já tá numa dúvida cruel aqui, acabou jogando com E5, vamos jogar com cavalo F3. No último episódio eu acabei jogando ali duas partidas na abertura italiana e eu vou jogar de novo, vou jogar com bispo C4, vou levar para as posições da abertura italiana e meu adversário faz aqui o H6. Eu acho que essa é a maneira que a galera mais joga nessa faixa de rating. Depois me conta aí se de repente você joga a italiana e o seu adversário responde com esse H6. Mas muita gente faz isso porque fica com medo do fegatelo, fica com medo de levar o cavalo G5 e as ameaças em F7 e aí já joga esse H6. Só que qual é o grande problema de fazer o H6 agora? Que esse lance ele não desenvolve peças. Então, como a abertura italiana, que é uma abertura de E4 e E5, é uma abertura muito aberta, você não pode ficar perdendo tempos fazendo esse tipo de lance. Que se o seu adversário souber reagir, ele vai aproveitar, ele vai acabar punindo esse seu erro. Então, eu vou te mostrar aqui qual é a melhor forma de você punir esse erro do adversário, esse H6 rápido quando você joga a abertura italiana. Melhor forma de você fazer isso é abrindo a posição. Então depois de roque, cavalo F6, como que a gente busca a abertura de linhas, abrir a posição, fazendo uma ruptura no centro? Então esse lance aqui é muito importante, esse você tem que ficar ligado, esse D4, abrindo assim a posição, então já abre a diagonal para os meus bispos, vai abrir colunas no centro também, e com isso eu posso conseguir aproveitar o rei do meu adversário no centro. Porque qual que é a grande diferença da posição? Que eu tô melhor desenvolvido, eu já roquei, e o meu adversário gastou um tempo inteiro fazendo o H6 e ficou ali com o rei no centro. Então, se começa a abrir muita posição, ele vai ter problemas. Bom, agora ele jogou D6. Aqui é um lance interessante, porque ele não quer abrir linhas, ele não quer abrir a posição. Só que é preciso calcular o seguinte: D por E5, D por E5, dama por D8. Se ele toma de rei, ele já perde o roque e cai o peão de F7. Se ele toma de cavalo, tá caindo o peão de E5. Então não tá tão claro o que ele vai fazer depois de D por E5. Porque se ele tomar de cavalo, também eu jogo cavalo toma, peão toma, e ele ainda leva um tático que é bispo toma F7, assim desviando a defesa da dama de D8. Aqui aparentemente ele já vai perder um peão. Se ele não tiver nada muito bom aqui para fazer, se tem algum recurso ali no meio do caminho, vai cair um peão já. Só que era uma posição complicada, para falar a verdade, porque se ele joga E por D4, eu tenho E5, já ameaçando assim o cavalo dele, e o cavalo vai começar a perder tempos no meio do tabuleiro ali. Eu vou começar a atacar esse cavalo, e ele vai mexer várias vezes com a mesma peça. Então aqui dama por D8, simplifica um pouco a posição, né? Já não tem as damas, só que tá caindo o peão lá de F7. Então eu vou jogar bispo toma F7. Ele até pode jogar cavalo por E4, só que aí tá vindo torre E1 atacando o cavalo, caindo o peão de E5. Então já não é tão claro se ele pode fazer isso. Ele jogou bispo D6, aceitando aí que vai ficar com o peão a menos. Eu vou jogar cavalo C3, defendendo meu peão de E4. Quando chegar o torre F8, então eu volto o meu bispo B3, por exemplo, e tem um peão a mais limpo, né? Peão a mais sem nenhuma compensação aí para o meu adversário. E agora é aquele momento de converter essa vantagem material. Tem um peão a mais, mas ele ainda vai seguir jogando, ainda tem muito jogo. É onde entra aquela parte técnica, né? Vamos ver como que tá a técnica aqui nessa partida. Ele jogou bispo G4, eu vou jogar cavalo H4. Ameaço cavalo G6 duplo. Às vezes esse cavalo pode vir para F5, por exemplo, se ele jogar bispo H5 para defender o duplo em G6, eu entro com o meu cavalo lá em F5. E qual que é a estratégia agora? A estratégia agora é buscar simplificações
né, e trocando as peças ativas no meu adversário. Quando eu falo de simplificações, é sempre você pensar nisso. Qual que é a peça mais ativa do teu adversário e como que você faz para trocar ela. Que aí vai simplificando e vai sobrando as suas peças ativas e as peças ativas do adversário. Então, assim, na teoria é isso que você tem que fazer. Na prática, nem sempre é assim que funciona, que o seu adversário vai tentar encontrar recursos ali para se manter no jogo também. Ó, ele jogou bispo H5, defendeu o duplo em G6. Eu venho de cavalo F5. Ele jogou agora com rei F8. E eu posso já tomar em D6, ou posso de repente jogar um lance como bispo E3, desenvolvendo mais uma peça. A qualquer momento eu posso tomar aquele bispo ali em D6, mas deixa a opção porque esse cavalo em F5 ele tá incomodando um pouco também. Bom, aí eu deixei a opção e ele acabou entregando mais um peão. Eu vou jogar agora com o bispo toma H6 cheque. E, bom, talvez ele tenha que jogar rei E8, mas aí cavalo por D6, peão toma, bispo G7, ataca a torre, ataca o cavalo de F6. Ele preferiu já entregar a qualidade. E agora o meu cavalo ele volta por F7. Então jogou... Talvez ele tenha pensado que depois de torre H6, rei G7, meu cavalo não teria mais casas. Só que cavalo F7 eu já toco no bispo, o cavalo tá voltando. E agora eu tô com uma qualidade a mais. Jogou aí bispo B4. E, bom, talvez cavalo G5, já volta o cavalo, defende o peão, tem as ameaças de jogar cavalo E6 cheque um dia, por exemplo, ele não pode lutar pela coluna, não pode jogar torre D8 que tá levando um duplo já. E eu posso pensar em fazer F4 em algum momento para abrir a coluna F. Cavalo D5 faz sentido também, trocar peças, mas ele mesmo já trocou. E agora eu quero fazer F4, eu quero jogar F4, abrir a coluna F, dobrar as torres, e aí a qualidade a mais ela vai fazer a diferença. Fazer um H4 para defender o meu cavalo de G5, e aí no próximo já tem essa ideia. De novo, torre D8 está levando o duplo, agora o duplo ele é em F7. Eu acho que esse cara vai tomar o duplo, hein? Por enquanto não, ainda não levou o duplo ali em F7. Vou jogar agora um torre D1 com a ideia de torre D7 e torre H7 mate. Tem esse teminha de mate rolando por ali. Talvez ele volte esse cavalo. Cavalo F6, aí torre D2. E eu controlo a coluna e estou jogando F4 já no próximo lance. Olha só, eu tô vendo aqui, o chess.com ele chama essa abertura que o meu adversário jogou como anti-fegatelo. Só que é ruim isso, gente, esse H6 rápido assim, porque é uma perda de tempo. Então eu sei que dá medo ali às vezes de vir o fegatelo, o cavalo G5, mas a verdade é que o fegatelo não é assim uma abertura tão perigosa se o preto sabe jogar. Esse é o detalhe. Se não sabe jogar, ela é perigosa demais. Mas se sabe jogar, você vai ver que não é tão grave assim o que está acontecendo ali no fegatelo. Eu posso até um dia fazer aqui algum vídeo explicando como enfrentar o ataque fegatelo. Porque se você conhecer ali uma outra variante, você já consegue jogar tranquilo já contra o fegatelo. E no fim, são posições muito difíceis de jogar para os dois lados. Eu até acho mais difícil jogar de brancas a posição. Porque muitas vezes o preto vai sacrificar um peão, ficar com um peão a menos, mas com uma iniciativa muito forte, né? Bom, então olha só revisando a partida antes de começar a próxima. Meu adversário respondeu aqui com um H6, com essas ideias de evitar cavalo G5, mas o principal é você pegar essa ideia de que é uma perda de tempo. Ele está jogando com tempo a menos agora, é como se ele tivesse passado a vez. Então você precisa abrir a posição. No momento que abre a posição, então você já fica com uma iniciativa muito interessante aqui, você pode incomodar bastante o seu adversário. Você vai jogar contra o rei do adversário no centro. Meu adversário acabou jogando com D6, e aí caiu um peão, depois foi aquela parte de converter a vantagem, mas a ideia ali na abertura já deu muito certo, ele já teve vários problemas para resolver. Vamos para a segunda partida, então eu vou jogar aqui com E4 de novo, e agora enfrentando uma defesa Caro-Kann.
E, bom, eu vou jogar a variante do avanço, a variante tal, que é uma variante que faz parte do meu repertório. Naquele tour ali de torneios na Europa, eu joguei umas 3 partidas até nessa variante. Só que meu adversário jogou C5 rápido, que é uma variante interessante também, ele já quer atacar o centro. Eu vou jogar D, toma C5. E geralmente as pretas jogam com E6 para recuperar esse peão de C5. Já é bem diferente daquela variante tal, que eu vou jogar com H4 e coisas assim. Eu vou jogar agora cavalo F3. Normalmente as pretas recuperam o peão. E vamos jogar com essa vantagem de ter esse peão em E5, que o peão em E5 ele me dá espaço no centro e possibilidade de ataque na ala do rei. Isso acontece porque com o peão em E5, o cavalo não tem mais a casa F6. Então não tem esse cavalo para defender ali o rei. Bom, ele jogou com o cavalo D7, ele tá querendo tomar de cavalo em C5, de repente pensando já no meu bispo que vem para D3. Eu vou jogar com o bispo D3 mesmo assim, porque cavalo C5, roque, cavalo D3, dama D3, apesar dele pegar o meu bispo, eu tô muito bem desenvolvido. Então, de repente, eu posso buscar ideias de abrir a posição, então não parece tão grave assim também ele tomar esse bispo. Bom, tá pensando aqui, depois de bispo D3, no que fazer. O lance que faz mais sentido com o cavalo D7 seria esse, o cavalo C5. Mas talvez cavalo E7, cavalo C6 também pode ser uma ideia para ele. Ó, ele jogou lá o cavalo por C5, vou rocar. É uma ideia que faz sentido porque esse bispo ele é muito forte. Então se você imaginar que o preto vai rocar pequeno um dia, esse bispo muitas vezes vai atacar H7 e criar algumas ameaças, alguns ataques. Então faz sentido o preto querer já se livrar desse bispo. Só que vamos pensar o seguinte, depois de cavalo toma, dama toma, cavalo E7. Aqui eu já posso pensar até mesmo num C4. Porque eu tenho várias peças desenvolvidas e ele tá só com um cavalo. Bom, agora ele jogou cavalo E7. Vamos seguir desenvolvendo com bispo F4, pode ser uma ideia. Tem esse C4 que pode ser interessante também. Eu vou jogar com C4, que tem essa ideia de abrir a posição. Tô querendo jogar com cavalo C3 depois. Talvez ele faça ali o cavalo D3, dama D3, peão toma, dama toma. E a minha ideia é poder jogar um cavalo C3 e torre D1 rápido. Esse peão de E5, ele também costuma criar alguns problemas, mesmo nessa posição sem o bispo de D3. Vamos ver agora como que ele vai reagir. Bom, ele jogou com o bispo D7, eu vou seguir desenvolvendo, cavalo C3. Talvez ele queira tomar e bispo C6, para assim colocar o bispo dele em jogo e controlar bem a casa D5. Essa ideia faz sentido. Porque esse bispo geralmente é um bispo mau nesse tipo de posição, que fica ali uma espécie de uma Caro-Kann com francesa. Olha, ele jogou direto o bispo C6. E agora ele quer colocar esse bispo para jogar. Se eu jogar bispo G5, cravando ali, ele vai tomar em... Toma. É um lance a considerar esse bispo G5. Vamos de bispo G5. Que agora eu tô cravando esse cavalo de E7 e em algumas posições C por D5 pode ser uma ameaça. E eu coloco a peça em jogo, tô desenvolvendo, tô tentando desenvolver o mais rápido possível aqui, aproveitando que ele não desenvolveu a ala do rei. Essa posição tipo francesa, Caro-Kann, muitas vezes ele fica com esse atraso no desenvolvimento. Então, a minha prioridade é colocar peças em jogo. Então, quanto mais peças eu conseguir colocar para jogar, melhor, tá? De acordo com a estratégia. E, no geral, é isso que você faz na abertura mesmo. A abertura tem que tentar colocar as peças para jogar o mais rápido que você conseguir. Bom, vamos lá. Bom, enquanto ele tá pensando aqui, lembrar você aí que acompanha sempre o canal que amanhã eu volto com as nossas lives, né? Depois de muito tempo vou fazer uma live aqui no canal e essa live que eu vou fazer amanhã eu vou jogar o Title Tuesday, que eu vou jogar ali o torneio de mestres ali do chess.com. Então, conta aí com a tua presença, vai ser bem
Massa aqui ter esse contato mais próximo com a galera do canal. Vou começar a live amanhã por volta das 6, né? O torneio começa às 6, eu devo entrar um pouco mais cedo, umas 5h30 talvez. Então, conto aí com a tua presença amanhã. Vamos lá, ele jogou dama B6. Dama B6, ele quer sair ali da cravada, mas ele permite bispo toma, peão toma. Já é uma posição interessante essa. Vai ficar com o peão isolado ali em D5. Voltar o bispo para E3 pode ser uma possibilidade, mas eu vou jogar bispo E7. Vou jogar bispo E7. Quando o bispo E7, peão toma. E aí ele tem a opção entre tomar de peão ou tomar de bispo. Acredito que tomar de peão pode ser melhor. E aí ele ficou com essa estrutura um pouco debilitada já. Ele tem um peão isolado em D5. E eu posso muitas vezes usar essa casa D4 para as minhas peças, né? Eu vou jogar cavalo por D5 agora. E tenho a ideia de cavalo D4, passar esse cavalo para F5. Dama por B2... Será que é algo grave que eu tenho que considerar? Não parece tão grave dama por B2. Por exemplo, cavalo D4, se tomar em B2, bispo B5 cheque, já é um candidato. Ele já vai perder o roque. Torre B1 tá chegando também. Então não é um lance que vai me incomodar esse dama B2. O cavalo tá vindo para F5. Bom, ele foi lá, né? Sem medo de nada. Aceitou o peão de B2. E agora vamos ter que pensar, né? Porque eu joguei ali no conceito que não seria uma boa ele tomar. Agora eu tenho que ver de um jeito mais concreto, né? Eu vou começar jogando torre B1, já atacando essa dama de B2. Ele não pode tomar em D4, que tá levando o bispo B5 cheque, tem um ataque descoberto, ele já perde a dama. Talvez ele tome mais um peão, ele pode tomar o peão de A2. Mas é muito arriscado ele fazer isso. Daí eu posso pensar no bispo B5 cheque, posso pensar no cavalo F5, também é uma ideia. Eu acredito que o branco tem uma compensação muito grande, tem uma iniciativa bem forte por esses peões sacrificados. Agora eu preciso ver de uma forma mais concreta ali depois como que eu vou aproveitar isso. Tô até em dúvida aqui entre o bispo B5 cheque e o cavalo F5. Porque, por exemplo, ele jogou ali dama A2. Bispo B5 cheque, ele vai jogar rei F8. E se eu jogar cavalo F5, ele ainda não pode rocar também. Então eu toco lá em G7. Vamos pensar aqui nesse... eu vou jogar com cavalo F5. O cavalo fica de olho ali em G7, fica de olho no bispo de E7 também. Eu mantenho aquela ameaça de jogar um bispo B5 cheque. E ainda tem ideias como de repente passar a dama para G4. Tem ideias como um dama C1 que fica de olho. Porque, por exemplo, vamos imaginar que ele joga G6, atacando um cavalo de F5. Uma ideia interessante, de repente, pode ser tomar em E7, rei E7, damas... Se bem que dama C1... ele não aconteceu nada disso, ele tomou em D3. Vamos tomar de dama aqui em D3. Continuar com a ameaça de tomar em G7. Agora tem a ameaça de tomar em E7, torre B7 também. Talvez ele tente um dama C4, já tentando trocar as damas para não ficar pior a situação. Mas daí eu posso evitar já a troca das damas, tipo dama C4, dama G3. Bom, agora ele deve estar bem perdido já, né? Ele jogou torre B8. Tem um cavalo por G7 cheque, já é uma opção. E que mais? Bom, vamos lá, né? Eu vou tomar em G7 com cheque. Ele vai jogar um rei F8, por exemplo. E agora eu vou voltar esse cavalo para F5. Fica em linha de olho em E7 ainda. Tem algumas ameaças como um dama E3 para dama H6. Ele jogou dama C4 com aquela ideia de trocar as damas.
Se eu jogar dama G3, ele tem torre G8, então vou jogar com dama E3. Porque dama E3, eu ameaço dama H6 cheque. E tem uma ideia de jogar um dama por A7 também, já tocando na torre de B8. Bom, ele veio de dama E4. E agora se eu dou esse cheque em H6, ele vai jogar um rei E8. Bom, vamos dar um cheque em H6. Agora ele faz o rei E8. E aqui que é um momento que eu tenho um monte de opções interessantes. Tem que ver qual que é a mais forte entre elas, né? Dama G7 é um lance, que eu ameaço tomar a torre. Cavalo D6 é um lance também. Cavalo por E7 é um lance, que aí toma, dama D6. Esse aqui já é ganhador, né? Cavalo por E7. O detalhe é que se joga rei por E7, eu tenho um simples dama D6 cheque, rei E8, dama B8. E tá caindo na torre e já tem um ataque de mate também. Dama D6. E aí caiu a torre. Olha, nas duas partidas rolou esse tema do desenvolvimento, né? Porque na primeira ele perdeu tempo com H6 e agora nessa meu adversário ficou ali perdendo uns tempos com a dama, não desenvolveu a ala do rei, acabou aceitando os peões e o desenvolvimento acabou falando mais forte aqui de novo. Então o negócio é esse, a abertura prioriza sempre desenvolver as peças rápido que vai dar certo, né? Bom, dama B8 e aí ele vai tomar mate já, que eu volto a dama para D6 e tô jogando torre por B7, agora cheque. E aí já posso deixar ali o torre B7 feito, que ameacei mate com torre B8, ameacei mate com dama E7, e aí ele já não tem mais como evitar. A variante do avanço eu acho que é uma, assim, disparado, né? A variante coloca mais problemas ali pro preto jogando a Caro-Kann. Então, se de repente você não sabe o que jogar contra a Caro-Kann também, a variante do avanço é uma boa. Que o adversário fica ali meio sem espaço, sempre tem essas possibilidades de ataque também. E contra essa de C5, D por C5, é um jeito simples de jogar. Você simplesmente vai jogar cavalo F3, bispo D3 e roque. E aproveitar essa vantagem de ter ali um peão em E5, que o teu adversário tem uns problemas para desenvolver as peças na ala do rei. Bom, e agora o principal tema dessa partida foi esse momento, né? Que é o toma aqui em D5, ele toma, eu jogo cavalo D4. Tomar um em B2 é muito arriscado, porque ele fica ali mal desenvolvido, rei no centro, e aí eu tenho muito ataque na posição. Aqui talvez rocar. Coloca o rei em segurança e segue bola. Tá um pouquinho pior o preto, mas tudo bem. Agora, do jeito que foi a partida, ele fica completamente perdido, né? O ataque já chega e ele não consegue se defender. Bom, mas é isso então que rolou nesse nosso episódio de hoje. Espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. E deixa aí nos comentários também o que você conseguiu aprender com essas duas partidas de hoje, beleza? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.